Olá, seja muito bem-vindo ao Investing Day da XTB. Comigo já tenho José Lagarto, cofundador da Forex Simple, e é ele que nos vai falar um pouco sobre a análise técnica e fundamental para a identificação de oportunidades de investimento. Boa tarde. De facto, vou tentar, pelo menos, dar aqui uma perspectiva do que nos depara o próximo ano de 2022 e o final do ano de 2021. Este ano em que vamos entrar vai ser um ano não tão fácil como tem sido os últimos anos. Nós, nos últimos anos, temos tido a sorte, ou não, logo vamos ver ao final dos próximos tempos se é sorte ou não, de uma política muito facilitista, isto porque havia um problema grave a ser solucionado, que se chamava deflação. Havia uma falta de inflação enorme, desde a crise financeira em 2008, 2009, 2010, queda de Lehman Brothers e tudo mais. Isso acabou por levar a um problema deflacionista grave na economia a nível mundial, o que levou os bancos centrais a baixarem taxas de juros, continuarem com políticas facilitistas durante mais de uma década. Estamos em 2021, isto começou à volta de 2009, 2008, 2009 e, portanto, ainda continuamos com isso. É evidente que não foi só por isso, ultimamente, que as políticas continuaram. As políticas de baixas taxas de juros, impressão de dinheiro portanto, com todo o Banco Central sempre a apoiar, não foi só por causa da crise financeira, mas mais tarde também houve outras situações que levaram ainda a mais situações em que era necessário ainda mais apoio. Desta vez já não foram só os bancos centrais, foram também os governos, em que, com políticas fiscais, também elas de suporte à economia, de suporte às famílias, que acabou por ainda, digamos, dar um boost maior às políticas dos bancos centrais, com as políticas monetárias que já vinha a haver desde 2008, 2009, como acabei de referir. Isso fez com que, digamos, o problema aqui fosse de alguma forma resolvido, ou seja, em termos de deflação, neste momento já não podemos falar de deflação, já começamos a ter mais o medo da inflação. A ajudar esta inflação, houve outro problema. Como se não chegasse a grande crise financeira de 2010, à volta de 2010, tivemos uma pandemia em que nos levou todos para território completamente inexplorado. A última aparecida, acho que foi a gripe espanhola, aqui há uns aninhos atrás, que nenhum de nós se vai lembrar disso, de certeza. E neste momento o que aconteceu foi que tínhamos que, ou seja, todas as partes tinham que se unir para ultrapassar uma situação catastrófica em que ninguém sabia como é que o havia de fazer. Curiosamente, não da forma como aconteceu com a crise financeira em 2009, 2010 e outras crises para trás, houve uma aceleração bastante grande por parte de toda a atividade económica, ou seja, quando se julgava que as coisas iam realmente piorar muito, a situação conseguiu realmente ser de alguma forma ultrapassada logo a seguir ao grande, vou-lhe chamar o quê? Pânico gerado, no princípio logo da pandemia. Estamos a falar do primeiro trimestre de 2020, estamos a falar de março, e de imediato as coisas mudaram drasticamente, ou seja, tudo aquilo que nós pensávamos e que dávamos como adquirido deixou de ser adquirido. E, curiosamente, começou-se a dar importância e a olhar para outras situações. Ou seja, aquilo que parecia que ia, e a atividade económica, toda ela parou naquele momento, acabou, e parecia o começo do precipício, de repente deu-se a volta porque alguém disse, não, mas espera, nós até conseguimos trabalhar de casa, se calhar precisamos é de mais computadores. Se calhar precisamos é de mais mobilidade à distância, passa a expressão, ou seja, com que tudo o que é para trabalhar em casa, tudo o que é
para nos divertirmos em casa. Estou a falar, por exemplo, sei lá, de setores como do streaming online de filmes, estou a falar de o gaming, tudo isso foi bastante acelerado e acabou por gerar, digamos, outras atividades económicas que aí começámos a já não estar tão preparados. Ou seja, depois de tudo estar parado, porque tínhamos receio de que, efetivamente, ou, aliás, porque fomos obrigados a parar, depois o que aconteceu foi que, efetivamente, não havia... a produção não começou a não dar resposta àquilo que era preciso. Isso fez com que, para todos os efeitos, houvesse uma aceleração na tal inflação, ou seja, deixámos de ter deflação, a inflação começou a crescer e neste momento está a crescer bastante. Aliás, pelos dados últimos dos Estados Unidos da América, ultrapassaram os 6% na inflação plena e os 4% do core, o que já não acontecia há 31 anos. Isso é prova de que, efetivamente, estamos com um novo paradigma. Esse novo paradigma vai passar por uma outra situação que vai colocar, isto para tentarmos ver o que é que pode acontecer no próximo ano, vai colocar grande pressão nos bancos centrais. Ou seja, os bancos centrais que tiveram mais de 10 anos preocupados com um problema que era a deflação, em que tinham que injetar dinheiro, baixar taxas de juros, de repente vão ter que começar a fazer exatamente o inverso. Estamos a falar de bancos centrais que, para todos os efeitos, ainda têm muito nos seus balanços para conseguir reduzir esta liquidez toda que continuam a proporcionar ao mercado. Podemos ver isso com alguma facilidade, por exemplo, isto agora vamos aqui para as taxas de juros. Este gráfico que temos aqui dá-nos o preço das obrigações a 10 anos, as obrigações soberanas norte-americanas a 10 anos, em que, claramente, desde 2008 até a atualidade, têm vindo a subir, ou seja, a taxa de juros a cair, as yields, os rendimentos das obrigações a caírem. Aqui, assim, tal como vemos, foi, digamos, o pânico de 2020, março de 2020, no primeiro trimestre de 2020, que levou, digamos, aqui a um pânico generalizado, e obviamente que ainda levou mais a corrida às obrigações, o que ainda colocou mais as taxas de juros mais baixas, mas a partir daí a coisa começou a inverter. Tecnicamente aqui, por exemplo, podemos começar a ver um Head and Shoulders, que é uma figura de inversão de tendência, e que me parece que claramente está a quebrar, ou seja, a quebrar aqui o ombro direito deste Head and Shoulders, o que vai provocar, ou que tendencialmente terá uma queda aqui nos preços das obrigações a 10 anos, o que vamos dizer que estarão com as yields uma vez mais a aumentar. Isto ainda vai acontecer mais. Há esta parte aqui da parte técnica, digamos, da análise técnica, em parte da análise fundamental, ou aliás, nem sequer se trata de fundamental, mas sim causa-consequência, efetivamente, o Banco Central norte-americano, a Fed, a Reserva Federal, já aqui há poucas semanas, ter feito formalmente o anúncio, aquilo que o mercado já tinha há muito tempo agarrado, mas formalmente fez o anúncio de que ia reduzir a compra de ativos, portanto, para reduzir o seu programa de quantitative easing, que em princípio, segundo a aceleração que ele está a dar, segundo o ritmo que ele está a dar, diria que terminaria a meados do próximo ano. Depois dos dados que saíram últimos da inflação, eu admito eventualmente que o Fed vá acelerar essa mesma compra de ativos aliás, acelerar a diminuição da compra de ativos mais do que anunciou e, portanto, com a possibilidade de terminar essa mesma compra, a redução do quantitative easing, bem para mais cedo, permitindo, digamos, mais subidas de taxa de juros, que o mercado já está à espera que sejam 2, 3 durante o próximo ano. Também no mercado europeu, então, é muito visível. Estamos aqui a ver isto, digamos que será o gráfico invertido às taxas de juros, isto é a subida das Bunds alemãs a 10 anos. As yields são exatamente, ou as taxas de juros são exatamente o inverso, portanto estamos a falar de que há muito para subir em termos de taxa de juros ou cair em termos de
subida de... ou em termos de... há muito para cair em termos de subida dos preços das obrigações. Há 2 anos a coisa já começou a estabilizar há relativamente mais tempo, há 4 anos que, digamos, os 2 anos continuam no mesmo nível. Isto tem a ver com uma outra situação, é que enquanto, por exemplo, o Fed atrás, como nós vimos nas obrigações norte-americanas, o Fed tem uma taxa de juros de referência entre os 0% e os 0,25%, na Europa estamos com taxas de juros negativas. Este novo paradigma, o mudar completamente o mindset de taxas de juros muito baixas ou negativas e com ferramentas menos ortodoxas em termos dos bancos centrais para redução de programas de compra de ativos e subida da taxa de juros, provavelmente o que vai originar, penso eu, será um aumento bastante razoável na volatilidade. Temos aqui um gráfico de volatilidade. Este pico que nós vemos aqui foi o pânico gerado em 2020, em março de 2020, que também gerou, por outro lado, uma queda bolsista, uma queda das ações à volta dos 25%, na grande generalidade dos mercados, e, portanto, há aqui alguma situação de que, durante o próximo ano de 2022, este gráfico, digamos, de volatilidade vai mostrar também vários picos deste género, conforme haja mais agressividade por parte dos bancos centrais, por parte, inclusive, os governos irão estar, em princípio, ainda durante mais algum tempo a ajudar. Em termos de bancos centrais, a política monetária tem pouco a fazer agora e, portanto, é a vez da política monetária dos bancos centrais recuarem. Ainda assim, e há aqui uma situação, isto já vamos passar para a parte do mercado cambial, que é, enquanto temos um banco central norte-americano como a Reserva Federal dos Estados Unidos, que já começou a anunciar, aliás, já começou este mês, a fazer a redução do seu programa de quantitative easing, que já, de alguma forma, os seus membros, na última reunião em que lançaram os dot plots, ou seja, as suas projeções para taxas de juros, já começaram a admitir subidas de taxas de juros em 2022, mesmo os mais facilitistas, mesmo os membros da Fed mais facilitistas já começaram a admitir subidas de taxas de juros. Há 6 meses atrás, eu diria mesmo há 3 meses atrás, isso era praticamente impossível e agora isso já acontece. Até os mais facilitistas, tanto que os mais agressivos, chegam a dar já 3 subidas de taxas de juros para 2022. Por outro lado, temos o Banco Central Europeu, que, tal como o Fed, e a verdade seja dita, Jerome Powell continua a dizer que esta subida da inflação é transitória, continua a clicar na tecla do caráter transitório da inflação. Parece difícil começarmos a acreditar nisso, mas Christine Lagarde não está só a clicar na tecla, mas tem o braço lá metido, tem lá o cotovelo e diz que é transitório. O que acontece é que, em vez de haver qualquer sinal por parte do Banco Central de algum recuo, não, o único recuo que nós vimos foi Christine Lagarde a dizer que vai provavelmente terminar o PEP, o tal Programa de Compra de Ativos de Emergência, para a pandemia, que foi feito só para a pandemia, que vai terminá-lo em março, como era suposto ser. Mas isso não retira nada, porque continua a ter o convencional Programa de Compra de Ativos lá, e não há até agora nenhuma indicação de que vá acabar. Antes, pelo contrário, continua a dizer que estará a apoiar os empréstimos, ou seja, que esteja a providenciar liquidez aos mercados. Isso é prova de que não fazem intenções mínimas de recuar aí. Taxas de juro, subir taxas de juros, nem pensar, nem se fala nisso. Aliás, o próprio mercado, que está sempre um pouco à frente, ou tende a estar um pouco à frente, e viu-se no Banco de Inglaterra, mas a gente já lá vai, mesmo o próprio mercado não está à espera de uma subida de taxa de juros no euro antes de 2023 e no segundo semestre de 2023.
Portanto, isso leva-nos a uma situação que é dois bancos centrais com duas visões, ou não sei se são duas visões ou não, mas pelo menos o que eles transparecem para o mercado são duas visões completamente diferentes. Uma a endurecer a sua política e o outro a manter a política completamente em aberto. Isso vai-nos dizer que, se calhar, o euro-dólar é capaz de começar a conhecer novos mínimos a sério. Aqui, assim, neste gráfico, são duas linhas de tendência de muito longo prazo. Esta linha a verde é uma linha de tendência ascendente que não vemos aqui no gráfico, mas ela começa em 2000, praticamente quando o euro-dólar começou, e esta, a vermelho, é uma linha de tendência descendente que vem desde os máximos atingidos à volta de 2007, 2008, curiosamente a 1,60. Relembro que a gente está à volta de 1,15 a 1,60. Ele tem vindo, desde essa altura, dos 1,60, o euro-dólar tem vindo numa tendência secular, numa tendência de longo prazo, em queda. Houve uma tentativa agora, aqui assim, em 2020, desta linha de tendência ser quebrada para cima e haver, digamos, uma inversão neste momento. Mas a realidade foi outra e, rapidamente, nestes últimos 3 meses, o euro-dólar voltou a negociar abaixo dessa linha de tendência e com subida da taxa de juros do dólar, que ainda por cima o mercado nem sequer está a descontar assim tanto quanto isso. Ou seja, quando, passa a expressão, vier a cavalaria toda a sério, o mercado vai correr para cima da subida da taxa de juros e aí provavelmente temos uma valorização do dólar grande. Com o euro completamente amorfo e numa situação destas, portanto, há mais do que razões fundamentais, mais do que, digamos, quase a técnica que nos apoia, digamos assim, a achar que, no mínimo, o euro-dólar poderá vir aqui a testar um nível psicológico a 1,10. Isto tudo não corre muito mal, porque no meio disto tudo há depois algumas situações políticas interessantes no ano 2022 e, nomeadamente, no primeiro semestre. Vamos ter eleições em França. So far, so well. Não seria nada de especial. Não seria nada de especial se não houvesse um senhor chamado Eric Zemmour que, de repente, começou a surgir do nada e é um tudo nada parecido com Donald Trump, mas para, não sei se é para melhor, se é para pior, mas é para muito maior. E aí eu lembro-me de algumas situações com o euro em que, ai Jesus, que o euro vai acabar, com situações bastante menos perigosas, com posicionamentos políticos bastante menos europeístas do que este senhor tem. Portanto, este senhor é um populista por excelência, curiosamente, extraordinariamente intelectual, o que torna a coisa mais perigosa, porque é definitivamente, o nível de inteligência dele é definitivamente alto, tem aproveitado bastante bem toda a mídia francesa para se promover. Vamos começar por aqui. Marine Le Pen, em comparação com o Sr. Eric Zemmour, é quase de esquerda. Portanto, aqui vamos ter algum problema em termos de europeísmos, porque ele é definitivamente e assumidamente contra a Europa, contra o euro. Diz, inclusive, que o modelo social francês não tem nada a ver com o europeu. Portanto, aqui podemos ter um problema grave. Isso, ao acontecer, basta... Já não estou a dizer que Eric Zemmour que ganhe, até pode ganhar. Eu vi já uma previsão de um daquelas empresas agora tive uma previsões? As previsões, que sinalizava a possibilidade de 30% de uma vitória deste senhor. O que isto pode, numa situação destas, basta que isto ali perto aconteça. Atenção, Eric Zemmour ainda não se candidatou à presidência francesa, portanto vamos ter aqui alguma calma, mas se isso acontecer, as hipóteses de, ai Jesus, que o euro vai acabar são grandes e se calhar 1,10 fica demasiado perto do mercado, até porque, atenção, que o mercado hoje tem estado a cair, já vai abaixo de 1,15 e, portanto, poderemos ter mesmo aqueles mínimos atingidos aqui assim em 2017, 1,0635 e, quem sabe, depois outras situações se vão apresentar, nomeadamente, quem sabe, a paridade, vamos esperar que não para já, mas a seu tempo logo vamos ver. Isto para o euro-dólar, portanto, a minha previsão em termos de euro-dólar será que teremos aqui um down leg bastante grande
para o próximo ano, nos próximos 6 meses a 1 ano. Estamos aqui outra das situações engraçadas de ver, poderá ser a Libra-Dólar. Escolhi a Libra-Dólar por uma razão simples. O dólar, porque já vimos que continuará a ser a estrela da companhia em 2022, como até foi durante este ano, mas vai continuar a ser 2022 muito seguramente. E a Libra, o que temos em termos de Libra é que há uma série de situações aqui também a ter em consideração, que é, tivemos o Brexit, mas continuamos ainda com o Brexit bem presente em termos de alguns problemas pelo meio, nomeadamente o Protocolo da Irlanda do Norte. O Protocolo da Irlanda do Norte, digamos que foi a solução achada, mal, parece-me a mim, porque ninguém se entende, para a passagem, para não haver uma fronteira física entre as Irlandas, fazendo renascer problemas antigos daquela área, daquela zona, mas que não tem estado a funcionar como deve ser e com o governo inglês a ameaçar, digamos, que vai fazer suspender esse mesmo protocolo, chamando o tal artigo 16. Se isso tal acontecer, vamos ter mais problemas e aí vamos ter mais pressões sobre a Libra, ou seja, temos o dólar por um lado a ganhar e a Libra por outro lado a perder. Só isso aí, digamos, em termos de Libra-dólar, poderia já, de alguma forma, criar situações suficientes para que nós continuássemos a ver a correção deste movimento que o Libra-dólar teve recente, estamos a falar dos últimos 2 anos, em que veio aqui abaixo a 1,15, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, até este máximo aqui à volta de 1,42 e que já tem estado a recuar, já vai a 1,34. Numa correção Fibonacci normal seria os 38,2%, o que dava, digamos aqui assim, um objetivo para o Libra-dólar aqui à volta dos 1,32, 1,3240. Numa situação destas em que vai haver mais volatilidade, se continuarmos a achar, mesmo assim, que é só uma correção e não uma inversão de tendência uma vez mais, poderemos ver, se calhar, o euro-dólar a voltar aqui à volta dos 1,26, 1,27, ou seja, nos 61,8% da correção Fibonacci na Libra-dólar. Aqui assim, na Libra-dólar, a Libra, de alguma forma, está um pouco mais escudada do que o euro. Temos um Banco Central inglês, o Banco de Inglaterra, que por norma é mais responsivo do que o Banco Central Europeu, que por norma é mais agressivo. Basta-se dizer que as taxas de juro da Libra nunca vieram abaixo de 0,10, onde estão ainda, o mínimo, taxas de juros de referência do Banco Central, porque em termos de taxas de juros reais acabam por ser negativas, porque com a inflação acaba por originar taxas de juros negativas. Mas pronto, em taxas de referência do Banco Central é essas que eu me estou a referir. Ele não chegou abaixo de 0,10 e neste momento até se pensava que elas iriam subir. Ou seja, Andrew Bailey, num movimento quase nem sei como é que é de chamar a isso, depois de ter dado completamente a entender de que que iria ter que atuar perante o aumento da inflação visível, dizendo mesmo que o Banco de Inglaterra ia ter que atuar, de ter mostrado quase que admirado com o aumento, a aceleração que a inflação estava a ter, deu todas as indicações, ele e não só, o economista-chefe também o fez da mesma forma, deu todas as indicações de que iria subir taxas de juros neste mês, em novembro. O mercado foi apanhado realmente de surpresa, houve alguns analistas
económicos que lhe chamaram mesmo alguns nomes, porque, de facto, ele de uma situação em que dizia que iria atuar, e precisava de atuar e que tinha a atuar, teve a bela frase de que é preciso atuar, mas não é já. Portanto, é mais daqui a bocado. Resultado, a Libra caiu e isso pode ser visível por aqui neste gráfico, quanto a Libra está a continuar a cair à custa disso, mas ainda mais do que isso, digamos, mais do que no Libra-dólar, provavelmente vê-se um pouquinho aqui mais, e é esta vela que parece pequenina, mas isto estamos a falar de Euro-Libra. O Euro-Libra, tendencialmente, é um par que tem bastante menos volátil, é bastante mais calminho. Nota-se estas variações maiores que temos aqui, estamos a falar de situações de Brexit, estamos a falar de situações de rompimento completo com algo ou seja, com momentos de pânico e não com um momento normal. Normalmente o Euro-Libra é bastante menos volátil e consegue estar contido durante muito tempo, praticamente com uma volatilidade mínima. E, portanto, esta velinha aqui assim, que nós estamos a ver, que parece talvez mais pequena, não é assim tão pequena, e isto acaba por refletir praticamente todo o movimento devido à situação de o Banco de Inglaterra ter mantido taxas de juros e não ter subido taxas de juros como o mercado esperava. Mais grave ainda é isto quando estávamos à espera, quando o euro-dólar caiu, ou seja, o euro efetivamente caiu e, portanto, em princípio, mantendo-se tudo igual, o euro-libra deveria cair normalmente. Isso não aconteceu. De facto, não aconteceu. Antes, pelo contrário, subiu, ou seja, houve uma queda na libra e que continua a existir. A situação no euro-libra parece-me um bocadinho mais clara, quase, do que no libra-dólar. Tem menos, pelo menos retiramos da equação o dólar, e aqui assim o que nós podemos ver é uma banda de negociação bastante alargada em que este Euro-Libra tem vindo a negociar nos últimos 5 anos, à volta dos 83 e os 91, e eu creio que para o ano este canal não deverá sequer ser tocado, ou seja, apesar de, a não ser que alguma coisa corra muito mal com a história do protocolo da Irlanda do Norte, em que se parta definitivamente para novas negociações e reduzindo quase a nada o que já foi dito e feito anteriormente para o Brexit, e aí sim, claramente iríamos ultrapassar aquela barra ali dos 91, aquele nível dos 91. Caso isso não aconteça, eu não acredito que suceda, e a mim parece muito mais lógico se houver aqui alguma quebra, que se quebre os 83 para baixo, e atenção, aqui uma quebra dos 83 pode ser perigosa, porque uma quebra dos 83 poderá querer dizer alguma coisa mais, aquilo que... Volto a repetir aquilo que tinha dito antes, ou seja, problemas com o euro, problemas sérios com o euro, em termos, nomeadamente, da situação em França. Ou outras. Não nos podemos esquecer que, aparentemente, parece que vem uma quinta vaga do vírus e que às 2 por 3 alguma coisa pode acontecer, e a Europa, estamos no hemisfério norte, é frio, é gripes e mais alguma coisa poderá eventualmente acontecer. Mas creio que, tirando isso, nada de mais poderá aqui acontecer no Euro-Libra para já. Outro dos pares que eu vejo com algum interesse e que sigo com algum interesse é tudo o que move com dólares canadianos. Temos tido, ainda não falei, mas temos tido um problema em termos de crises energéticas, petróleo a subir. Esse petróleo a subir normalmente tem dado ou dá normalmente boost a 2 tipos de moedas, às moedas que estão mais sustentadas exatamente pelo petróleo. Estamos a falar de Canadá, estamos a falar da coroa norueguesa. Aqui eu estou a ver o Canadá. No Canadá temos, tem estado a fazer uma base a nível técnico de suporte a nível de 1,20, que tem estado a aguentar.
eu admito que provavelmente este 1,20 irá cair durante 2022. A minha opinião, a nossa opinião é de que os preços do petróleo, nomeadamente, vão continuar a aumentar. Continua a haver o baixar das taxas de juros e o baixar da liquidez nos mercados certamente não irá atrasar, digamos, a recuperação económica que temos tido ultimamente. Antes, pelo contrário, até vai continuar a acelerar. Isto porque temos tido uma situação que é o estrangulamento a nível logístico, o estrangulamento a nível da cadeia de abastecimentos por todo o lado, nos portos, nas saídas dos portos na China, nas entradas nos portos na Europa e tudo isso. Portanto, toda essa situação poderá, inclusive, começar a abrir mais. Abrindo isso mais, vai abrindo também a hipótese de mais produção vai abrir a hipótese de mais necessidade de petróleo e, a partir daí, portanto, vamos ter um petróleo, infelizmente, para os nossos bolsos, quando vamos à gasolineira, pôr gasolina nos carros, com preços mais elevados, e isso vai, provavelmente, apoiar moedas como o dólar canadiano e a coroa norueguesa. Para aqui, para o caso, é o dólar canadiano, é o dólar canadiano. Neste caso aqui o par é um par com o dólar americano. Há muito mais descontado no dólar americano do que no dólar canadiano, em que quando o Banco do Canadá começar a subir taxas de juros, provavelmente também vai ser bastante mais agressivo e o que o mercado não tem estado a contar tanto quanto isso, e ao contar com isso, provavelmente aí teremos o dólar Canadá a valorizar, e aqui o dólar Canadá a valorizar quer dizer exatamente o inverso deste movimento, ou seja, uma queda do par dólar americano contra dólar canadiano. Muito obrigada, José. Foi sem dúvida uma excelente apresentação, mas eu ainda tenho aqui algumas perguntinhas para lhe fazer antes de terminarmos. Quão agressivo poderá vir o FED a mostrar-se? Eu acho, sinceramente, a minha opinião é que se vai mostrar bastante agressivo. Porque tudo o que ele já mostrou até agora não tinha em conta aquilo que nós vimos ultimamente em níveis de inflação com mais de 30 anos. Eu acho que isto, não sei, mas é provável que vá mexer com qualquer coisa. Portanto, no mínimo, o que vai acontecer é, se havia uma pré-preparação para acabar com um programa de quantitative easing em 6 meses e fazer para aí duas subidas de taxa de juros em 2022, vamos supor que sim. Numa situação destas, e se as coisas começarem a ficar descontroladas e provavelmente poderão ter algum descontrole, nomeadamente o preço das casas tem vindo a subir por mês cerca de 0,5%, e isso é preocupante. 0,5% por mês dá uns 6% ao ano, está muito acima, mas bastante acima daquilo que o FED quer, que são os 2%. Como média, não há média que resista aqui. Logo, eu acho que o FED poderá ser bastante mais agressivo e, portanto, começar a subir taxas de juros muito mais cedo do que o que em princípio dava e mais agressividade nos próprios movimentos. E existe risco de hiperinflação? Sim, acho que existe mesmo esse risco, embora eles vão tentar minimizá-lo, ou seja, quanto mais agressivo for o FED, mais se tenta evitar. O perigo da hiperinflação ainda pode ser exatamente para a política de incentivos e de investimentos públicos que Joe Biden e os democratas também têm em curso, que provavelmente contribuirão bastante também para a inflação, não é? José, o ouro poderá se valorizar como ativo de refúgio caso se verifique uma recuperação no dólar e na inflação nos Estados Unidos da América? Pode, eu tenho alguns, digamos, algum sentimento dividido em relação a isso. Ou seja, o ouro pode, efetivamente, o ouro sempre serviu como protetor da inflação. Mas tem um gráfico para nos mostrar? Sim, okay. Porque outra coisa, isso é outro dos pares que eu normalmente gosto de seguir, que é o euro suíço, ou seja, é o franco suíço contra o euro, que, tal como o euro libra, também tende a ser muito calminho, às vezes calminho demais, mas pronto. O ouro tem tido muito, tem valorizado imenso, e o ouro, digamos que é, por excelência quase,
o protetor da inflação. No entanto, ultimamente, ele tem vindo a... Eu estava aqui a tentar... Bom, ok, ficamos por aqui. Ele tem vindo a... Tem estado em máximos, principalmente por causa das taxas de juro que têm estado muito negativas. O que vai acontecer neste momento, provavelmente, pelo menos é isso que eu penso, é que as taxas de juros reais provavelmente poderão começar a subir um bocadinho, ok? Principalmente se, ok, nós temos mais inflação, é verdade, mas se os bancos forem tão agressivos na subida da inflação como foram na deflação, vai acontecer provavelmente é que correm o risco, e eu acho que podemos correr esse risco, dos bancos centrais ultrapassarem, digamos, quase a inflação e, portanto, transformando, ou seja, as taxas reais começam a ser, a curva da taxa real começa a subir. Ao subir a curva da taxa real, essa parte da proteção do ouro começa a deixar de existir tanto. E, portanto, eu veria muito mais aqui a questão de uma inflação protegida através do euro suíço, por exemplo, em que venderia euro suíço para proteger-me da inflação, ou seja, apostaria, passa a expressão, numa contínua valorização do franco suíço, que tem estado a valorizar, como se vê pelo gráfico, desde 2006 até agora. E atenção, já agora, em termos políticos, pode ser um excelente hedging para situações políticas menos simpáticas. Para terminar agora o nosso tema das moedas emergentes, existe alguma que lhe desperte maior interesse para 2022? Pessoalmente, gosto do peso mexicano. Ok, porquê? É bastante volátil, por um lado, portanto, cria grandes oportunidades aqui e acolá. Não o vejo como um investimento de longo prazo, é preciso ter algum cuidado, tem que se acompanhar com bastante proximidade. Tem uma taxa de juros bastante engraçada, ou seja, em termos de carry trade, se quisermos ter a operação durante algum tempo, podemos ter algumas vantagens porque temos um carry nosso positivo, a nosso favor, e tem tido, digamos, um comportamento relativamente previsível. Aliás, tenho aqui, ele tem vindo a perder, aliás, ele perdeu bastante, inclusive com Donald Trump, quando houve quase uma perseguição à economia mexicana, mas a sensação que me dá, e até porque vão começar a ter outra vez novas negociações entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, provavelmente podemos ter aqui sim alguma valorização do peso mexicano. Temos de ter sempre atenção ao seguinte: se a volatilidade subir, e eu tenho sempre receio nesse aspecto, uma subida de volatilidade acabará com este cenário que eu estou a colocar e, portanto, nesse momento, com subidas de volatilidade, mexicano de fora, aliás, não há emergentes que resistam à volatilidade a aumentar. Muito obrigada, José, pela sua presença aqui no Investing Obrigado, Day da XTB. Não perca esta e outras conversas no Facebook e na JETV do Jornal Económico. Tenham um bom dia.